Fala, fãs de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do ID Podcast. O podcast que tem como objetivo te ajudar a alcançar a sua verdadeira identidade. E ela só pode ser alcançada através de Cristo Jesus. E todas as vezes nós trazemos aqui pessoas que conseguiram alcançar essa identidade, se libertar de todos os rótulos que o mundo, o sistema, os homens ou até mesmo elas colocaram em si. E hoje, a nossa convidada é a Daiane e os trigêmeos, né? Porque estão aqui conosco também. Seja bem-vinda, Daiane. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada, Aline. É um prazer estar aqui, né? Vamos conversar e aí ver o que Deus tem para nós aqui, né? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a Daiane aceitou de pronto o nosso convite, mas devido a tudo que aconteceu, ela estava assim, né, organizando a sua vida e aprove a Deus estarmos aqui hoje. E eu creio que será uma conversa muito produtiva, que o Senhor vai falar conosco e falar com as pessoas que estarão nos assistindo e vão nos assistir, porque, né, ficar na internet vai ficar por muitos anos. Eu creio que daqui a alguns anos você vai ver e falar assim, nossa, que loucura! Mostrar Que pros meninos. que momento que eu passei da minha vida. Mas seja bem-vinda. E como eu falo para todos, deixa Deus te usar, fique à vontade, a casa é sua. E falar de Jesus é muito bom, né? É muito gostoso, é muito prazeroso para nós. E a gente sempre pergunta para os nossos convidados, que todos têm essa dificuldade de responder. Mas quem é a Daiane? Gente, isso é um detalhe também, porque eu conheci ela como Diane. Mas aqui o Espírito Santo preparou este momento para que eu entendesse que o nome dela é Daiane. Quem é a Daiane? Através ou além dos rótulos que o sistema, a religiosidade, o dia a dia coloca em nós, né? Quem é a Daiane além desses rótulos, através desses rótulos? A Daiane, ela é eu diria que é difícil falar da gente, né? Mas eu diria que uma filha querida de Jesus. Porque eu devo muito a ele. Na verdade, eu devo tudo a ele. Sim. Então, acho que a gente ainda vai entrar nesse assunto, mas eu perdi essa identidade de filha muito cedo. E nele eu consegui me encontrar esse lugar que todos nós temos, né? De filho. Glória a Deus. E como você já deu, né, um spoiler do que a gente vai falar, como você conseguiu se libertar desses rótulos e quais rótulos foram impostos a você em toda essa sua caminhada? Quanto tempo você tem de convertida? A vida inteira. A vida inteira. Mas eu aceitei Jesus, eu nasci em berço evangélico, inicialmente congregava na Assembleia de Deus. Sim. E depois eu vim para viver e tô aí até hoje, né? Glória a Deus. Desde os 13, 14 anos eu sou da Viver. Mas eu sempre estive na igreja, mas me converti mesmo, aceitei Jesus com 7 anos de idade. Hoje eu já tô com 27, então uns 20 anos aí desde que eu me decidi a Jesus mesmo. E nesses 20 anos de evangelho, quais foram os rótulos impostos a você? E quais desses rótulos você conseguiu se libertar? Tem se libertado? Como tem sido esse processo na sua caminhada com Cristo? Porque a gente sempre fala pro pessoal aqui, né? Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então, quer dizer que a gente ainda está em obra. Então, existem ainda alguns rótulos que a gente luta para tirar, né? A gente ainda está no processo, mas acredito que nesses 20 anos já deve ter acontecido muitas coisas com você nessa sua caminhada com Cristo, né? Como você falou, a questão de identidade de filha. Quais foram esses rótulos que você tirou e como foi para você? Na verdade, eu acho que o rótulo que eu sempre vesti foi eu mesmo que coloquei. Eu vim de uma família onde eram eu, mais 3 irmãs, né? Meu padrasto, que me criou como filha, e minha mãe. E ali tudo funcionava perfeitamente como tinha que acontecer. A única peça que não se encaixava na minha cabeça era eu. Porque quando minha mãe casou com ele, eu já existia. E aí depois ela se casou, teve 3 filhas, e eu cresci buscando ser sempre boa.
porque eu tinha que merecer fazer parte daquela família. Nossa. Então, eu não me permitia ter muitos erros, porque na minha cabeça eu pensava assim, ele já faz demais por mim. Entendi. Ele já me aceita como filha, e ele sempre me tratou como todas as outras, como as minhas irmãs também. E minha mãe demorou 3 anos pra engravidar depois que você casou com ele, então era só eu. Então, eu tinha que me sentir merecedora de estar ali. E eu buscava isso intensamente, apesar de nunca ter tido, assim, diferença entre, isso aqui é das meninas e isso aqui é seu. Não, nunca teve na minha casa. Sempre a gente, o que tinha pra uma, tinha pra as outras. Mas eu sempre busquei ser a boa filha, eu sempre busquei fazer o que era certo, eu sempre estudei muito, eu sempre quis ter boas notas, eu sempre quis agradar os meus pais em tudo, porque eu queria me sentir merecedora de fazer parte daquela família. Nossa. Porque a história da minha mãe é bem assim louca, né? Bem difícil também. Então minha mãe engravidou aos 16 anos de idade, me teve com 17 anos. E quando ela se casou com meu pai, que eu chamo ele de pai até hoje porque ele me criou como filha e a gente tem esse tratamento. Quando ela se casou com ele, na verdade ele conta que ele teve um sonho e Deus falou pra ele que ele cuidaria de uma menina por 18 anos. E aí ele encontrou minha mãe de repente e eu já existia. E ele entendeu de cara que aquela menina era eu. Nossa, que linda. E aí eu sempre soube dessa história. E eu queria me sentir merecedora de ter aquilo, de fazer parte daquela família. Porque eu já tinha tido uma ausência paterna na minha vida por escolha mesmo da pessoa. Então, eu estava numa família onde a pessoa me tratava como pai, onde ia às reuniões, onde ia no Dia dos Pais, onde preenchia uma lacuna que não tinha obrigação de preencher. Uhum. Então, eu precisava ser boa. Ao todo tempo, eu precisava ser merecedora. E em Cristo eu descobri que, na verdade, eu não sou boa. Jesus mesmo disse que bom é Deus que está no céu. Então, acho que foi um rótulo que eu quebrei, mas demorou muito tempo. Nossa, e você tinha quantos anos quando isso tudo aconteceu? Quando eu entendi que não era boa? Não, quando você sofria essa pressão dentro de você de, tipo, preencher, sabe, ser sempre boa, pra poder ser aceita. Você tinha quantos anos? De toda a minha vida, assim, na minha infância, na minha adolescência. Porque é uma pressão muito grande, não né? que eu recebia, mas que eu via a necessidade de ser. Sim, então, eu sim. era a irmã mais velha, minha mãe sempre trabalhou muito, meu pai também, então eu entendia que as meninas eram minha responsabilidade, eu sempre cuidei delas desde muito nova. Então, elas eram minha responsabilidade. Então, eu tinha que cuidar muito bem delas, eu tinha que levar elas pra escola, tinha que ver o horário de almoço. Tanto que até hoje eu tenho esse costume. Eu acordo muito cedo, eu durmo muito cedo, porque eu tenho rotina. E eu aprendi isso desde muito cedo. Sempre fui muito responsável em relação a trabalho de escola, trabalho. Então, eu não perdia as coisas. Eu tinha a necessidade de mostrar que eu era boa para aquilo. Uhum. Que eu não podia não ter uma função. Eu precisava me encaixar de alguma forma ali. Sim. E a minha estratégia ou a minha ideia para entender que eu estava preenchendo esse lugar era mostrando que eu era útil. Nossa. E eu acho que eu nunca falei sobre isso, na verdade. Acho que minha mãe, na verdade, acho que nunca nem soube disso. Meu pai talvez saiba através daqui. Mas eu tinha necessidade de entender que eu merecia estar ali. E aí, quando eu fiz 16 anos, na minha cabeça, a história da minha mãe nunca poderia se repetir em mim. Então, quando eu fiz 16 anos, eu pensava, eu fiz 16 anos, eu não posso, mesmo eu sendo da igreja, entendendo que é certo e errado, mas eu tinha na minha cabeça, eu não posso de jeito nenhum engravidar aos 16 anos. Sim. Porque na minha cabeça, Aline, é engraçado, né? As coisas que a gente, eu acho que o inimigo, ele acusa a gente e a gente reforça isso dentro da nossa consciência. Mas na minha cabeça eu era só o fruto de um pecado dentro daquela casa. Então eu pensava, eu não posso repetir essa história na minha vida. Então quando eu fiz 17 anos, eu falei, consegui. Gente, como que o inimigo trabalha na mente da gente, né? Tipo, em pontos muito específicos, né? Porque assim, como você falou assim, minha mãe talvez
nunca soube disso, é uma coisa muito íntima, né? Assim, que são pequenas brechas que ele enxerga e que ele lança dardos, né? Porque você nunca foi tratada diferente, você nunca foi menos amada. Mas essa como posso dizer? Não é nem deficiência, né? Mas esse problema seu, Uma culpa, né? Uma culpa. Que eu carregava sem ter, na verdade. Exatamente. E isso trazia problemas até pro meu relacionamento junto com as das minhas irmãs. A gente brigava muito, uma por ser irmãs, né? Irmãos brigam o tempo inteiro. Mas a gente brigava muito por quê? Porque eu era perfeita dentro de casa. E minhas irmãs tentavam chegar num padrão que um padrão que era eu pra elas, que elas não alcançavam. Porque todos nós somos diferentes. Sim. E eu ficava buscando ser sempre boa ali, e elas entendiam que elas sempre erravam, porque elas faziam mais coisas erradas e tal, e isso nos distanciou por muito tempo. Hoje, a gente tem uma relação melhor, graças a Deus, né? Mas durante a nossa infância, assim, adolescência, nós vivíamos muito juntas. E o tempo quase todo, porque eram 4 meninas, né? Minha mãe trabalhava muito, meu pai também. Então a gente tinha a gente. Então a gente era muito unida e ao mesmo tempo a gente se matava muito. Mas criava, tipo assim, bloqueio uma nas outras porque elas queriam alcançar um padrão que era o que eu mostrava ser ali, mas que na verdade eu me esforçava muito pra ser aquilo. E você já chegou a ter essas conversas com elas sobre isso, sobre esse sentimento? Naquela época, por exemplo, explicar pra elas o porquê. Porque na cabeça de adolescente, fala assim, ela quer se aparecer, ela quer ser a melhor, né? Mas não, na verdade, a gente nunca conversou sobre isso. Porque eu entendi uma hora que chegou o momento em que eu entendi que eu não precisava. Sim. Porque eles não exigiam isso de mim, né? Eles se orgulhavam, porque graças a Deus dava tudo certo, mas não exigiam esses padrões de mim. Tanto que eu sempre fui uma menina muito sensível. Eu falo que hoje eu sou uma Daiane completamente diferente, mas se você me conhecesse nessa fase, na época da minha adolescência, se você olhasse feio pra mim, ou se você olhasse torto pra mim, eu já estava chorando. Eu tinha os meus sentimentos muito bagunçados. Sim. Porque eu via o meu pai biológico formando outra família, criando as outras filhas dele, e na minha casa eu enxergava que eu estava fazendo parte de uma outra família que não era para ser a minha, porque ele tinha escolhido seguir a vida dele. Sim. Então eu entendia, na minha cabeça era tudo muito bagunçado. Minha mãe ia me buscar na escola diversas vezes, passando mal, porque eu sentia muito isso na infância. Até que chegou uma hora que eu falei, meu pai, quando eu digo meu padrasto, né, mas que é o meu pai, ele preencheu tanto isso, essa lacuna que ele havia deixado, que eu já não me lembrava da ausência dele. Mas eu queria merecer aquilo. Queria merecer fazer. Não se sentia digna Sim. De todo o esforço, todo o amor. É muito semelhante com o amor de Cristo, né? Assim, a gente não é merecedor, só que a gente acha que as pessoas têm o engano de achar que qualquer mínima coisa que nós façamos para Deus, que nós fazemos para Deus, fazemos para Deus, a gente vai ser digno e não é. E aí você entendeu isso tanto com Deus quanto com seu pai, que não, ele te amava independente se você era boa ou não, independente se você preenchia as expectativas dele ou não, o amor dele por você era sincero. Da mesma forma com Cristo. Sim, na verdade eu só reconheci isso muito tempo depois. Eu passei a talvez não dar tanta importância, porque a nossa vida começa a caminhar, eu já comecei a trabalhar, a estudar, né? Então a gente começa a se ocupar de outros afazeres. Eu passei a não pensar muito nisso e não viver de forma tão intensa quanto no início da adolescência, mas eu fui curada de verdade disso quando eu descobri a paternidade de Deus. Quando eu entendi que ele era o meu pai, aí sim eu entendi que eu não precisava ser boa, porque ele me amava sem que eu fosse. Sim. E eu só entendi isso quando, de fato, eu me vi
no mais fundo de um poço, quando eu vi que eu não tinha mais nada, não tinha mais ninguém, é aquilo, não tinha pra onde ir, não tinha pra quem voltar, eu o encontrei, mesmo estando a vida inteira dentro da igreja. Você tava falando, não sei se você conhece uma música da Thamires Garcia, A Tua Mesa Cura. Sim. Você estava falando, tava me lembrando dessa música, até arrepiei. Que ela fala, né, o tanto que eu trabalhei, quanto me desgastei, quanto o sol me queimou, pra pertencer, pra cuidar de uma vinha que não era, tipo, uma carga, né? Uhum. E aí ela fala, hoje eu entendo que eu faço parte da família. Deve ter sido muito libertador. Como que foi esse processo? Então, eu entendi, é muito louco, né? Mas é verdade. Eu fui entender isso, que eu tinha um lugar, quando, na verdade, a minha família virou de ponta cabeça. Porque, não sei se você sabe, mas eu perdi minha mãe aos 18 anos de idade. Nossa. Minha mãe, ela foi acometida de um câncer. E a gente lutou muito, e nós éramos muito próximas. E foi um período muito difícil, a gente lutou muito por 2 anos ali. E minha mãe fazia todos os tratamentos, eu sempre acompanhava. Foi muito difícil porque é uma doença que realmente maltrata, né? Sim. E quando foi na fase final, a gente tinha expectativa da cirurgia dela, porque era, se é que a gente pode falar assim, um tumor simples, né? Que tinha a possibilidade de cirurgia depois do tratamento inicial. Só que é uma doença que é imprevisível. Então, quando você ajuda uma parte, você prejudica a outra. E aí, quando a gente tava para finalizar esse lado aqui, a gente descobriu que não dava mais tempo nesse outro aqui. E a Provideus recolheu-a. E hoje eu falo assim com muita leveza, porque eu fui curada realmente. Mas ali eu entrei se eu já sofria na adolescência ou na infância, ali eu descobri que eu podia sofrer muito mais. Sim, imagina. E foi o pior momento da minha vida. Foi a pior fase da minha vida. Eu falo para as pessoas que eu não sei nem se era depressão, se era ansiedade, se era síndrome de pânico, o que era, porque naquela época era um combo também, a gente não falava tanto quanto hoje. Mas eu sentia muito. Eu tinha vontade de que fosse sido eu. Eu tinha vontade de que fosse sido outras pessoas. Assim, a nossa cabeça, ela fica tão bagunçada. E eu brigava realmente com Deus. Brigava. Porque eu via na minha mãe o padrão de quem eu queria me tornar. Então, eu tinha visto uma mulher que tinha trabalhado a vida inteira para realizar os sonhos dela, o das filhas, o do marido, que tinha sido um exemplo para mim, que tinha me apresentado Jesus desde o início. Então eu ficava procurando aonde tinham as falhas que fizeram com que ela merecesse morrer dessa forma, sendo muito franca. Então eu ficava me questionando, me perguntando, porque se antes eu já não tinha um lugar com a minha mãe ali, e agora que ela não estava mais lá? O que me ligava àquela família? Então, minha avó, ela se recorda disso, que quando a gente descobriu que ela estava tendo falência múltipla de órgãos, foi numa quinta-feira. A gente descobriu numa sala de hospital, e estava eu, minha avó, meu pai. Eu, minha avó e meu pai na sala. E 2 médicas. Minha avó lembra que eu saí correndo pra ele e falei, agora eu só tenho você. E ela esperava que eu fosse pra ela, porque ele era meu pai, ele me criou a vida inteira, a gente ainda se trata, se considera assim. Mas ela era minha avó, né? Sangue, né? Tinha laço de sangue. Aí ela sempre falou disso. Eu achava que você ia vir pra mim e tal, mas você foi pra ele. E eu nunca consegui explicar isso, mas é porque, de fato, eu queria que aquilo que a gente tinha vivido continuasse. Aquela construção, né? Continuasse. Eu acho que foi por isso que eu tive aquela reação. E naquele momento, dali pra frente, foi só dor, tristeza, choro e pancada. Foi terrível. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Minha vida virou de ponta cabeça. Eu comecei a me sentir deslocada. Eu não entendi a vontade de Deus. Eu reclamava muito, porque o luto, ele tem fases, né? Sim. E a primeira fase dele é a negação. Você não quer aceitar. E quando você não quer aceitar, você questiona tudo e todos o motivo do porquê você está sofrendo tanto.
E a gente é egoísta, né? Porque a gente enxerga a dor que a gente está sentindo, mas não pense que para a pessoa foi muito melhor. Mas no momento a gente só enxerga a nossa dor. E eu enxerguei muito isso ali. E eu acho que não estava preparada. Eu nunca tinha ido no enterro na minha vida. E o primeiro que eu fui foi o da minha mãe. Então, foi muito difícil, Aline. E por que eu entrei nessa história? Porque eu falei pra você, eu só entendi a paternidade de Deus quando de fato perdi tudo que eu tinha, que era minha mãe. Quando eu me vi sem nada, eu só tive um lugar pra correr. E aí foi aquele... Foi, porque tudo que eu queria, assim, se eu tinha um sonho, se eu queria passar numa entrevista de emprego, se eu tinha um plano, eu falava assim, mãe, vó, ora pra mim, que eu sabia que se elas orassem, eu ia conseguir passar. Eu tinha certeza que se elas buscassem por mim, a vaga era minha. Eu tinha certeza que se eu me esforçasse, óbvio, e elas estivessem orando por mim, aconteceria. Mas quando a minha mãe não estava mais ali, apesar de ter minha avó e ela ter mudado a vida dela toda para ficar perto da gente, eu vi que eu precisava criar isso com Deus. Cada pessoa tem uma reação quando você perde tudo, né? A minha foi me aproximar de Deus. Eu vi que eu não tinha lugar e nem onde estar e nem quem, porque as pessoas tentam de todas as formas. Nessa época eu já estava com o Rômulo, ele me ajudou muito, mas nada do que ele falava era suficiente para calar minha dor. Nada do que as pessoas que me rodeavam, amigos, família, falavam era suficiente para resolver o que eu sentia. Então eu fingia por muito tempo, eu trabalhava, estudava, minha vida era muito ativa, assim, mas só eu sabia o que eu sentia. E enquanto na minha cabeça, o pior para mim era o quê? Enquanto na minha cabeça eu não entendesse o motivo por que aquilo tinha acontecido, eu tinha uma briga ali com Deus que a gente precisava resolver. E aí é onde essa história que é triste, né, começa a ficar bonita. Sim. A gente ficou nesse lenga-lenga aí por quase um ano aí. A gente não, né? Eu, porque ele não tava... ele tava lá de boaça. Mas eu tava lá toda hora atormentando ele. E a gente ficou aí mais ou menos um ano e pouquinho. Isso aconteceu tudo em 2016. Mas olha, é louco, porque em 2016 foi o ano mais difícil da minha vida. Mas também foi o ano que eu vi mais a provisão de Deus. Sim. Minha mãe faleceu em março. Em abril eu noivei. Sem R$1. Mas fiz uma festa numa casa com piscina. A gente ficou nessa casa por quase 3 dias. Comida, decoração, até o vestido, até a luz no cabelo eu fiz sem pagar, pra vocês terem ideia. Então, 6 meses depois eu me casei, em dezembro do mesmo ano. Também não paguei praticamente nada. Então, assim, a gente viveu muito a provisão de Deus, mesmo sendo um ano ainda que eu brigava muito com ele. Sim. E quando foi no ano de 2017, eu entrei na faculdade, eu fiz direito, eu entrei na faculdade, e eu ainda estava nesse perrengue, mas eu seguia minha vida, né? Tipo, eu tinha que continuar estudando, eu tinha que trabalhar, construir minha vida, tinha acabado de casar. E casei muito nova, com 19 anos. Eu entrei na faculdade e a gente já estava mais ou menos ali indo para o segundo período. Uma colega que era de engenharia foi para direito, cursou só o segundo período com a gente e depois saiu. Hoje eu nem sei onde ela está. O nome dela é Ana Paula. Ela me fez, a gente se aproximou e ela me fez um convite. Teria um seminário do pastor Lucinho, do Loucos para Jesus. Todo mundo conhece, ele é famoso entre os jovens, né? Era mais antes. E ela me chamou e eu falei assim, eu vou. Era em Santos, na igreja, uma igreja grande, a Peniel. E eu cheguei nesse dia lá com todos esses questionamentos que eu ainda tinha dentro de mim. Mas eu fui. E porque mesmo sofrendo muito e tendo ainda muitas questões com Deus, o que eu quero deixar claro é que eu sofria muito, chorava muito, eu brigava muito com ele, mas eu era aquela pessoa que batia e soprava. Eu tava lá porque eu sabia que era só lá. Não tinha pra onde. Entendeu? Assim, eu batia e soprava porque eu falava, tá ruim com ele, vai ficar pior se sair daqui. Sim. Então eu ficava no lugar. E aí eu fui para esse seminário. Chegando lá,
A gente teve o primeiro tempo, louvor, adoração, aí ele deu uma primeira palavra. E no segundo ele começa a fazer aquelas perguntas, que hoje é mais ou menos estilo pastora Raquel faz no Juntas. Aquelas perguntas e respostas ali. Ele começou a responder as perguntas dos jovens na época. E ele tava lá respondendo, a gente ouvindo, todo mundo dando risada e tal. E ele falou, olha, gente, eu preciso parar aqui o seminário, a gente vai entrar num outro momento agora, porque Deus tá me mandando falar com uma pessoa. E daí, tudo bem, né? Eu lá, ok. E era uma igreja gigante, tinha mais ou menos umas 500 pessoas ali, tudo era jovem. E eu lá, de boa, estava já a gente bem distante, assim, nas quase últimas cadeiras. E ele começou a contar minha vida. Ele falou, olha, menina, Deus me mandou falar com você. E ele começou a descrever. Ele falou assim pra mim, todas as perguntas que você faz pra ele, ele vai te responder hoje aqui. Quem precisa entender se vai vir pra cá ficar comigo ou não, é você. Quem precisa construir uma vida pra de fato estar com Cristo por toda a eternidade é você. Porque as suas questões já estão resolvidas. Por quem você está intercedendo, já está comigo. Nossa. Tipo, você não precisa mais lutar uma luta que já acabou. Ele falou, esse lugar quem precisa buscar é você. E eu me arrepio porque de fato aconteceu, gente. Nossa, gente, que loucura, que coisa linda. Ele falava, ele começou a falar, eu já sabia que era eu. Porque eram as minhas questões. Eu ficava assim, nossa, gente, mas ela passou por tudo isso pra ainda ir lá, dormir um pouquinho, ficar no seio de Abraão e saber se no dia do julgamento final sobe ou não sobe, vai acordar lá junto dos mortos e subir pra Cristo, ou deu tudo ruim aqui? Não, na minha cabeça não se encaixava isso. Eu ficava assim, poxa, só viveu pra sofrer, coitada. Só que aí, nesse dia, Deus, ele me pegou no colo, assim, de verdade. E ele falou pra mim, olha, te preocupa contigo. Com o que você tem que fazer pra estar aqui. Porque com ela já tá tudo certo. E aí ele continuou. De uma forma carinhosa, ele quer dizer, a salvação é individual. Te preocupa contigo, tipo, toma conta da tua vida. E aí, só que Deus, ele é detalhista, né? E Sim. ele continuou. E ele falou assim, olha, pra você ter certeza que é com você, eu sei que você tá de blusa amarela. E eu sei que você tá bem aí nas últimas cadeiras. Vem aqui. E ele não falou, Giane, ele falou, vem aqui, Daiane. Meu Deus, é muito... Que eu quero orar por você. E aí ele orou por mim. Não tem eu já tava chorando muito. Cara. E ali Deus me curou. É incrível. E ali Deus me curou. Você vê que eu contei toda essa história. Eu me emociono, mas eu não choro. Eu tô aqui me segurando. Todo mundo aqui chorando. Todo mundo segurando as lágrimas aqui. Eu me emociono, mas eu não choro. Porque isso não me causa mais dor. Sim. Meu choro é de alegria. Isso não me causa mais dor. Eu podia estar falando do falecimento da minha mãe, do período dela com câncer, e estar aqui chorando muito, porque é uma situação que causa dor. E mas você é ser humano? De verdade, não me causa dor, porque nesse dia ele me curou. Ele veio com bálsamo. Nesse dia ele me curou. No meio de uma multidão. Nesse dia. Né? No meio de 500 pessoas, ele te viu. Eu acho isso muito lindo. A gente esquece, vou até falar aqui pra câmera, a gente esquece, segura aqui, porque eu ia chorar. A gente esquece que Deus existe, que Deus ouve, que Deus vê. A gente vive tão corrido, tão acelerado, tão desesperado, que as nossas orações são rasas, o nosso relacionamento com Deus é raso. E a gente esquece que Deus ouve, a gente esquece que Deus vê, a gente esquece que Deus sabe. Não é porque a gente é filho dele que ele vai privar a gente de algum tipo de sofrimento. Muito pelo contrário, normalmente no sofrimento ele está tentando nos ensinar algo que a nossa natureza humana nos proíbe, nos bloqueia de enxergar o agir dele. Então, se talvez você está passando por um momento semelhante ao da Daiane, de um luto, de uma perda, ou de um sentimento ruim, de um medo, não ache que Deus não vê, não ache que Deus não escuta, não te vê, não te ouve, muito pelo contrário. Ele vê, ele ouve, ele sabe exatamente onde você está no meio de uma multidão.
Ele sabe como te curar, ele sabe como te visitar. Então, eu fico... Tem que segurar aqui. Mas eu fico maravilhada com Deus. Naquele dia, Aline, eu entendi que ele era meu pai. Mesmo, e aí é confuso porque, assim, você vê de uma vida inteira dentro da igreja, eu já tinha 19 anos, de uma vida inteira eu nunca me afastei, Sim. mas já tive momentos em que estive muito perdida, como dessa forma, mas nunca saí daquele lugar. Só que ali, de fato, eu entendi que ele não era só o Deus que eu servia, mas ele era o pai que me amava. Glória a Deus. E aí, quando eu entendi isso, minha vida mudou. Eu realmente o conheci quando eu perdi. Eu perdi pra ganhar. Eu meu perdi. Jó, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço no íntimo. Sim. E ali eu perdi pra ganhar, de fato, intimidade com ele, relacionamento com ele. Eu consegui ver que eu podia criar experiências com ele, que eu tinha como me achegar a ele, que ele estava comigo. Sim. E apesar de ver a providência dele na minha vida de várias formas, eu não me sentia, acho que, amada, porque tinha acontecido uma coisa ruim comigo. Na verdade, a sua deficiência não era dos bens que ele estava ali, né? A sua deficiência era emocional e ele Sim, que já queria suprir. Já vinha de uma construção, né, de uma vida, e aí quando isso aconteceu, piorou. Sim. E aí quando ele chegou, eu me transformei numa pessoa completamente diferente. Que é o que acontece com todo mundo que conhece ele, né? Quando você está falando, eu tava assim, quando ela perdeu o que ela achava ser tudo, ela encontrou tudo da vida dela. Sim. Porque a gente deposita o nosso tudo em coisas que nós podemos ver e palpar e beijar e, né, e tá ali, mas o nosso tudo é muito além disso, né? Então, ele falou, garota, deixa eu te mostrar o que é teu tudo. Deixa eu te mostrar que eu sou o teu tudo, né? Que eu sou o suficiente. E ali foi onde eu, de fato, descobri o amor de Deus, né? De um Deus que não só quer serviço, mas de um Deus que quer você, né? Não Sim. quer o que você pode oferecer, que na verdade pra ele é nada, mas ele quer você. E mesmo que a gente não mereça, ele me queria. Mesmo eu brigando tanto com ele, ele decidiu que ele queria me amar, simplesmente por ser quem ele é. O próprio amor. Então, quando eu descobri isso, não teve mais na minha vida, falando pra você, assim, um lugar que eu não me encaixasse. Porque o meu lugar era Jesus. Então, se alguém olhasse feio pra mim, tudo bem. Porque eu sabia que ele olhava de uma forma pra mim que ninguém mais olhava. Se alguém me julgasse por alguma coisa, tudo bem. Porque eu sabia que ele não ia me julgar por nada que eu fizesse, apesar de não aprovar algumas coisas. Então, quando a gente descobre esse amor, a nossa vida ela transiciona do 0 ao 100 em segundos. E como foi a sua vida depois desse encontro, desse momento? Como que foi? Qual foi a mudança mais significativa assim que você... Porque você imagina, né? Vou tentar aqui imaginar o que o pessoal tá imaginando. Pô, você foi pra um evento, você tava com a sua vida X. Aí ele chegou e falou assim, meu amor, vou mudar tudo. Você saiu de lá, como que foi essa mudança? Foi progressiva? Foi drástica? O que você pode trazer assim pra gente de significativo assim? Foi mais significativo assim pra você? Então, quando eu saí de lá, eu só queria contar pra todo mundo o que tinha acontecido comigo, porque era muito surreal eu ter vivido uma experiência com Deus. Então... de uma pessoa que chegou lá, estudou 6 meses, sumiu e você nunca mais viu. Sim. E eu entendo que o propósito dela realmente ali era esse. Porque hoje a gente se acompanha por rede social, mas ela depois nunca mais esteve no curso. Então foi incrível mesmo, incrível mesmo. E quando eu saí de lá, eu só queria que todos soubessem o que Jesus tinha feito por mim ali.
Porque, como eu te falei, eu vivia muito as experiências da minha avó, as experiências da minha mãe. Minha avó, ela tem muitos testemunhos, assim, tipo, da provisão de Deus, de cura de Deus. Eu via também isso muito na vida da minha mãe. Deus falava muito com elas, assim, de, tipo, não ter o que comer dentro de casa, não sair para comprar porque não tinha dinheiro, não contar para ninguém e alguém bater na porta e trazer porque Deus mandou. Então, eu tinha vindo de uma família, assim, que vivia muito de experiência com Deus. Só que eu não sentia isso, porque eu não precisava ter um relacionamento com ele, porque eu tinha pessoas que tinham esse relacionamento por mim. Quando eu vi que eu não tinha isso com ele, e ele tinha feito isso porque ele escolheu comigo, eu falei, eu preciso falar disso, eu preciso que as pessoas saibam disso, de que, cara, não importa o que você esteja vivendo, Deus tem um jeito pra isso. E aí eu cheguei em casa, comecei a contar pra minha avó, comecei a contar pro meu marido, e contava pra todo mundo. Quando eu tinha oportunidade, eu testemunhava isso. Isso foi o meu testemunho de vida por muitos anos. Por muitos anos. E aí transformou a sua vida com Deus. E nisso você já estava na Viver? Já estava lá. Como que foi esse episódio pro pessoal da Viver, assim, o que... contando esse testemunho que você viveu com Deus? Eu contei muito, né? Porque Nossa, eu sempre fui muito, apesar de, tipo, estar assim, tá com a cabeça toda bagunçada, eu sempre gostei de ser muito ativa, né? Então, ele tinha muito meu serviço. Ele já tinha muito meu serviço. Mas eu não tinha um relacionamento de fato com ele. Não tinha o seu coração, né? Então eu já era muito ativa, já tinha alguns amigos. Então eu saí contando, saí testemunhando e todo mundo ficava muito feliz. Porque era como se as pessoas sentissem uma certa dó de mim, né? Uhum. Porque foi muito difícil, Aline. Eu imagino. E quando isso aconteceu, quando minha mãe faleceu, a minha casa desmoronou. Porque eu reagi dessa forma. Mas as minhas irmãs, que eram mais novas, reagiram de uma forma completamente diferente. Então, toda a minha família, que era toda dessa igreja, se afastou. Tanto que até hoje só eu congrego lá. Nossa. Então, tipo, meu pai não congrega mais lá e nenhuma outra igreja. Minhas irmãs, nenhuma das 3 também congregam. E eu via, até hoje eu vejo, né, que eu ainda sou de lá, uma fileira que era da minha família, que a gente chegava sempre cedo aos cultos, porque meu pai tocava, minha mãe cantava. Então, uma fileira que era da minha família, nós chegávamos sempre cedo e sentávamos ali, nunca mais ser preenchida por eles. Então, eu tinha um vazio muito grande e quem me via ali, com certeza, no coração sentia, gente, coitada dessa menina. Coitada dessa menina, né? Porque apesar de eu ter casado e tal, mas as pessoas lembravam da história. Então eu tinha certeza que eles pensavam, coitada dessa menina. Então quando isso aconteceu, eu rasguei isso. Eu falei, gente, eu não sou coitada. Rótulo de coitada. Graças a Deus, Deus me viu. E quando ele vê a gente, Deus... Uma vez eu ministrei isso. Deus vê a gente como ninguém vê. Como ninguém vê. Ele enxerga eu e você no mesmo lugar, mas de forma diferente. Talvez eu vou te ver aqui, sei que você tá com uma roupa preta, que seu cabelo tem luzes, e Deus vai olhar pra você e vai ver a Aline de uma forma completamente diferente, porque eu te vejo por fora, mas ele te conhece por dentro. Ele enxerga além dos rótulos, né? Ele enxerga além das situações que a nossa visão limitada humana, né? A gente se limita muito em definir pessoas pelas situações que elas estão vivendo. E Deus, ele não define a gente pelas nossas situações, ele sabe quem nós somos na nossa essência. E ele te resgatou para viver essa essência. E hoje, quem é você? O que, como você falou, eu sou filha, mas assim, de mudança no seu comportamento com Deus, na sua igreja, você é líder dos jovens, você ainda tá na liderança, né? Entrou de licença maternidade ainda. Ainda não, mas vai ser logo, logo. Adulta desesperada, tadinha. Vai ser logo, logo. E como que foi essa transformação? Porque você deixou de se colocar e de permitir que te colocassem numa posição frágil para se colocar numa posição, tipo, eu sou filha de Deus, sabe? Eu sei o meu lugar. Exatamente, eu sei o meu lugar, eu sei o meu papel. Eu sei para que ele me chamou. Como que foi essa troca de lugar para você, assim?
foi rápida? Você conseguiu, assim, sabe, mudar essas as atitudes? Porque você vem de um ciclo de atitudes, né, repetitivas ali. E como que foi pra você? Porque às vezes tem muitas pessoas que têm um encontro com Deus, que Deus fala essas coisas, mas o vício, né, de sempre cometer os mesmos erros, sempre falar as mesmas coisas, sempre sentar nas mesmas mesas, não permite que aquela experiência com Deus a leve para um outro nível. Parece que ela vive aquela experiência ali naquele momento, mas ela volta, ela regride. E você não regrediu, você foi daqui para frente, aquilo que ficou, ficou. Então, eu me vi tão apaixonada por ele, porque eu já o conhecia de ouvir falar. Mas quando eu o vi de fato, quando eu enxerguei ele, eu me vi tão apaixonada que até hoje, assim, é que a gente que sempre, não sei se com vocês foi assim, mas a gente sempre viveu na igreja, a gente é meio estranho, né? Às vezes a gente até conversa e eu falo assim, eu não sei o que as pessoas veem fora daqui, porque eu falo que eu não sei viver de outra forma. Eu não sei. Só que eu não passei por nada do que as pessoas passaram, então pra mim é fácil falar, né? E falar assim, porque eu não entendo de fato o que aprisiona, eu não entendo de fato, assim, o que faz a pessoa não querer Jesus. Que é tão melhor do que ele. Entendeu? Tipo, eu não consigo entender, mas porque pra mim, eu sempre estive ali, né? Uhum. Então, mas de fato, quando eu o conheci ali e entendi o meu lugar nele, eu me tornei uma verdadeira apaixonada, obcecada por ele. Então, eu queria mais disso que eu tinha experimentado aquele dia. Sim. O Deus que eu conseguia ouvir, sabe? Que falava comigo. E aí foi quando eu comecei a buscar de fato. E eu me apaixonei pelo livro, pela palavra de Deus. Sim. E eu comecei a estudar muito, eu comecei a ler com vontade, porque nosso relacionamento, quando a gente só cresce na igreja e vai ali sendo levado e tal, é muito limitado. Mas quando você tem o dia ali que você encontra Jesus e ele te encontra e você se apaixona por quem de fato ele é, você quer mais. E eu comecei a entender isso na palavra e eu me apaixonei muito por ela. Então, eu comecei a buscar ele dessa forma e eu entendia muito isso e eu queria sempre estar muito envolvida. Porque eu entendia que ele tinha feito muito por mim. Sim. Muito por mim. Ele tinha me salvado de um fundo de um poço que eu não conseguiria sair sozinha. Isso foi a mão de Deus, só a mão de Deus. Naquele dia, ali no meio de 500 pessoas, era como se ele tivesse me puxado mesmo lá de baixo e eu tivesse visto aquela luz no fim do túnel, que era Jesus. Então, eu dali pra frente eu entendi que não só como se fosse pouco, né? Mas assim, não só o sacrifício de cruz, mas aqui ele já fez muito por mim. Sim. Ele de fato me mostrou que ele fez muito. Então, hoje eu vivo uma vida sabendo que eu devo tudo a ele. Eu devo tudo a ele. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu já construí ou que eu ainda vá construir ou fazer, eu devo tudo a Deus. Porque sem ele, de fato, eu não estaria aqui. Eu já desejei morrer, eu já desejei não estar aqui. Então, eu já tive vontade de não fazer nada, de ficar só no quarto escuro. Pra você ter noção de como esse período foi difícil pra mim, eu ficava me torturando, assim, com o celular, ouvindo áudios, lendo conversas, vendo foto. Eu gravava vídeos de mim chorando e falando como se ela fosse ver os meus vídeos. Então, assim, eu acho que era um estado depressivo mesmo. Sim. Era muito, assim, tava no... Eu fazia tudo na minha vida, tipo, trabalhava, estudava e tal, mas era muito difícil pra mim. Então, quando Jesus, ele só fez assim, ó, e eu subi, eu agarrei aquilo ali com todas as minhas forças, porque eu não queria voltar pra aquele lugar nunca mais. Exatamente. Então, dali pra frente eu transicionei não só na minha vida ministerial, mas em todas as áreas da minha vida. O meu casamento foi diferente, porque você pensa, você tá no primeiro ano do seu casamento e você tem uma mulher que chora muito. Então, coitado, meu marido, você é uma bênção. Né? Você tem uma mulher que chora muito, você não sabe o que fazer pra sanar. Todo dia 11 de cada mês era uma peleja. Todo dia das mães era uma luta. Então, você pensa, são várias datas que você lembra, são coisas. Então,
Ele viveu muito isso também. Então, meu casamento também foi diferente Foi depois transformado. que eu me curei disso. A minha vida ministerial da água pro vinho. Mas a minha vida em si mesmo, material físico, porque eu já não tinha mais, assim, eu como se eu tivesse largado correntes que me paralisavam. Então eu conseguia de fato me dedicar, estudar. Eu comecei a ver a faculdade com outros olhos, eu comecei a estudar. Depois nós formamos uma família e aí eu entendia, cara, eu vim de um lugar onde eu entendia que aquela família não era minha e hoje eu tenho uma família. Então, quando eu falo, eu devo tudo a ele. Exatamente. Ele colocou tudo aquilo que você colocava em xeque e ele trouxe, né, pra você de uma forma, né, uma pessoa que achava que não se fazia parte de uma família, agora é uma mãe de muitos filhos. Uma pessoa que não se sentia vista, ou, né, e ele te enxergou. É uma transformação muito grande. E aí você começou, através do seu testemunho, porque eu lembro de você antes e lembro de alguém, tipo, que virou um leão, né? Eu lembro que você sempre foi muito simpática, foi muito, né, atenciosa, carinhosa, mas aí você era mais acanhada, você era... E agora, minha filha, se o cão parar na tua frente, tu vai com os dois pés no peito, tu não tem... Não, agora baixou um espírito de ousadia aí dos céus que não sai mais. E aí você se transformou, aí você virou líder, né? Que também foi um processo bem desafiador pra vocês. Eu falo que eu não escolhi ser líder, né? Na verdade, eu caí de paraquedas ali. Quem, gente, sã consciência, escolhe ser líder de alguma jovens coisa. ainda, nossa, tão bonzinhos. Mas a gente caiu de paraquedas, né? Porque tava numa fase de transição, uma liderança saindo, uma precisava entrar, e aí quem? Precisa, vocês! vai! Vocês! E aí, a gente não falou não. Eu, na verdade, não costumo falar não, assim, para as coisas que são de Deus. Se eu vejo, você só não me coloco pra cantar, mas, de fato, o resto... Chamem ela pra orar. Gente, que oração poderosa que essa mulher tem, viu? De fato, assim, todo o resto que eu ver que eu consiga fazer, eu não costumo falar não. Então, eu gosto de fazer as coisas pra Deus, né? Desde que eu esteja ali podendo fazer, eu gosto de fazer. Então, foi um desafio, eu fiquei com muito medo. Eu e o Romulo, a gente conversou também, porque muda tudo na sua vida, né? Sim. Não é só ministerialmente falando. A gente conversou, mas graças a Deus, porque desde o início eu falei, sozinhos não dá. Aí a gente teve o Cadu se tornou, já era um amigo, mas se tornou Esse trio deu muito certo. Se tornou um amigo ali, muito mais próximo. E nossa parceria tem dado certo ali, acho que já há quase 2 anos, né? A gente vem de momentos mais... A vida do jovem né? Os batimentos do coração. Tem momentos que a gente tá lá no pico, tem momentos que a gente tá lá embaixo e a gente vai tentando. E aí, Deus tem feito muito por nós, graças a Deus. Eu digo que a liderança dos jovens, ela também mudou muita coisa dentro de mim. Porque eles sabem, né? Eles me conhecem. Eu sou ferro e fogo, né? Eu não costumo medir muitas palavras, assim. Eu vou te falar o que é certo e o que é errado. Muito na lata ali. Principalmente nas coisas que são em relação a Deus. Porque eu priorizo muito isso. Vem com a verdade, né? E por mais feia que ela seja. Sim. Então vem com a verdade e eu vou te falar. Vou te mostrar ali o que dá pra fazer. Não vem com mimimi, de coisinha assim. Quando é gente que acabou de chegar, que tá chegando ali, e a gente vê que às vezes tem que ter um cuidado diferente e tal, aí eu jogo pro Cadu, porque eu não sou muito assim. E o Cadu é um fofo. É um mais apaziguador, né? Aí eu jogo pra ele. Mas quando é pra arrebentar, você me chama que eu vou. Mas é um equilíbrio, né? Vocês se completam muito, os três, assim. Eu lembro que eu acho que o último culto que eu fui de vocês foi o que a Thaís ministrou e a Débora. Não sei se foi o Congresso dos Jovens. E era muito legal, assim, os dois orando. Vocês estavam orando juntos ali na abertura e um complementava o outro, né? Era muito legal, assim, eu fico muito encantada, eu sou muito observadora. E aí, eu vi o Rômulo ali sentado na intercessão por vocês. Então, você vê que, tipo assim, uma coisa
É um suprindo ali o outro. Aí um vinha, orava, o outro vinha, aí você vinha com versículo, aí o Cadu vinha com oração, você vinha com versículo, o Romulo aqui na intercessão, Senhor, sabe? Manda fogo, e foi assim, foi muito lindo. Eu falo que, tipo, o Rômulo, ele não é muito de falar, né? Ele deita esse microfone, meu marido aparecer, então isso aqui ele nunca estaria fazendo. Mas acho que os opostos realmente se atraem. Mas a gente conta muito com ele, tipo, se você precisar de qualquer coisa, que nem às vezes, uma vez até postei uma foto, a gente lá fazendo um bazar pra arrecadar dinheiro, que é congresso de jovens, gente, é pauleira demais. A gente fazendo tudo pra arrecadar dinheiro, e aí tá o Romulo toda hora dobrando roupa, tá o Romulo toda hora varrendo a igreja, tá o Romulo toda hora fazendo isso. Então, tipo assim, você não vai ver ele muito com microfone, mas se precisar dele pra correr, pra servir, ele tá lá. Então, acho que cada um tem o seu papel ali, né? Se completam, e deu muito certo. Deu, graças a Deus. Não sei se eles devem ter os preferidos deles, né? Bom que tem 3, cada um prefere alguém. Cada um de um jeito. Qual a sua necessidade de hoje? Eu sou mais chata, eu sei. Mas é pro bem de vocês. Eu sei também, eu sei que eu sou mais chata, mas fazer o quê? É o que vocês têm, né, pra hoje. É o que vocês... Aí tem o Lucas, que é aquele cara da paz e amor, que te dá risada. Às vezes, Lucas, você é o líder, ei, né? Mas sempre tem aquele equilíbrio e isso é muito bom. Isso é muito bom, deu muito certo. O trabalho de vocês tem frutificado, graças a Deus. Graças a Deus, assim, Deus tem sido bom conosco. A gente viveu um tempo de reconstrução mesmo. A gente precisou chegar no momento em que eles estavam muito acostumados já, porque a gente se apega à liderança, né? Então, tava todo mundo muito engajado, muito acostumado, e do nada a gente teve que ir para uma transição. Então, no início foi muito difícil, mas a gente continuou. E a gente viveu o ano passado um ano muito lindo, graças a Deus. Esse ano nós estamos aí vendo como vai ser, porque nós estamos na mão de Deus. Na verdade, né? Ninguém estava esperando essa surpresa. Vários acontecimentos, e aí a gente tá vivendo, mas nós temos culto, inclusive, se eu puder convidar, Claro, já aproveita. não sei, né, se isso aqui vai passar antes ou depois, mas nós temos culto todo último domingo do mês na igreja lá de jovens, se você quiser aparecer, qualquer coisa me chama aí. Se não der pra ir nesse mês, no próximo mês, vocês saibam. Todo mês tem. O último abril estarei lá, inclusive. No último né? domingo de abril eu acho que é dia estarei lá. 27 de abril. Então, lá, já vai ter a Aline lá. E aí, como que veio essa questão da... A gente vai entrar nessa parte da gestação pra gente entender, mas uma pessoa tímida e o Senhor, além de te transformar, ainda trouxe o ministério da palavra. Porque aí hoje você é uma ministra da palavra, você, né, é nítido, né, a gente vê o dom ali, né, e como foi essa questão da timidez, desse trabalhar assim, porque, gente, uma pessoa que era tímida, que era ali no cantinho, virar líder, virar uma pregadora, né, uma pessoa que ministra, agora celebridade, né, né? Que ela falou, não sou eu, são as crianças. Mas tá ali, né, tendo que aparecer, uma transformação de Deus mesmo, né? Então, como eu digo, eu não busquei a liderança, mas assim, apesar de amar a palavra, pregar também não buscava. Sim. Porque aconteceu muito. Quem tá perto de mim foi acontecendo. Do nada eu me vi sendo escalada no meu ministério, depois sendo convidada para outros ministérios, e eu fiquei, gente, o que tá acontecendo aqui? Mas eu fui aceitando e fui vivendo. Eu amo, de fato, a palavra. Sim. Eu gosto de... Você vai me ver sempre... Quando estou estudando, você vai me ver sempre escrevendo muito, sempre lendo muito, colocando post-it em tudo que é canto, passando marca-texto, porque eu amo, de fato, descobrir quem Deus é através da sua palavra, né? E eu aprendi que a única forma dele se manifestar é na palavra. E eu sou outra pessoa por causa da palavra dele. E eu entendi isso, eu me apaixonei quando eu tive uma primeira oportunidade, como iniciou, né? Eu tive uma primeira oportunidade, na verdade. Eu já havia tido algumas oportunidades dentro da igreja, assim, mas para dar uma saudaçãozinha de 10 minutos, uma palavrinha ali. Comecei a dar aula na EBD, e aí, tipo, já foram momentos mais longos, né, que você fica ali ministrando, inclusive eu tenho uma dificuldade terrível, porque eu falo, gente, não dou aula, eu prego, porque eu não sei fazer de outro jeito. Sim. E aí comecei a falar ali da palavra em si, mas por mais tempo. Até que um dia nosso pastor pegou e falou assim,
pra mim, ele só mandava a escala, nem perguntava se você quer. É que não tem muita escolha, né? Aí você só manda a escala e falou assim, ó, você tá escalada pra ceia. E aí eu já era diaconisa, falei assim, mas é pra servir ou é pra ficar na porta? Não tá. Aí ele falou assim, porque eu não entendia se era pra servir ou se era pra ficar na recepção, né? Aí ele, não, é pra pregar. Aí eu, tá. Tá bom. Tranquila. Aí eu, e fui. Era pro outro mês, obviamente. Passei o mês inteiro pensando naquilo. Jejum. Acho que era mais ou menos pra um mês, assim. E a primeira vez foi em 2022. Que eu preguei, de fato, em um culto de domingo. Sim. E eu... consegui. Eu não. Deus me dava ali comigo e eu acabei conseguindo. E aí ele pegou e falou assim pra mim, olha, agora você faz parte da lista das pessoas que pregam aos domingos. E eu, ai meu Deus do céu, porque quem prega aos domingos na igreja é os pastores, as missionárias, as pastoras. E acho que 1 ou 2 irmãos que não são ali do corpo oficial de obreiros, né? E tava eu lá, uma menina de 20 e tantos anos, que eu tinha 25 na época. E aí, meu Deus, mas encarei. E desde então, assim, eu tenho vivido tempos diferentes. Porque aí você tendo oportunidade, você busca mais. Tipo, você quer aprender mais. Você quer ter certeza que aquilo que você tá falando não é nada seu, é tudo dele. Né? Deus começa a te transformar através de cada esboço, porque você sente o peso da responsabilidade. Então, o que você quer passar é, de fato, o que você quer viver também. Porque aí corta lá e aqui também, né? Exatamente. Então, eu fui entregue e transformada através disso. Eu amo, de fato, a palavra de mas Deus. é muito nítido, assim, a gente vê a sua paixão pela ministração, eu gosto muito de ver, assim, quando o pessoal posta, sabe, eu assisto tudo, gente, eu tô assistindo de todo mundo, tô acompanhando tudo, e é muito lindo. Eu amo mesmo. E aí, depois desse dia, eu comecei a ministrar dentro de casa, né, na minha igreja tinha algumas escalas e ministrava ali, e aí foi quando, do nada, uma igreja me chamou ali, outra igreja me chamou aqui, e aí me chamaram para um encontro de jovens aqui, e aí... Menina, no dia que eu ministrei na palavra de vida, sede, mulher, eu falei, tu não faz isso comigo. Mas parecia que você tava muito à vontade. Tava nada, menina. Aí, do nada, eu tô ali, gente, já tendo taquicardia. A Thaís, sabe como que eu tava, gente? Dá pra perceber quando eu tô nervosa, porque aí eu falo muito, né? Você tá vendo? Mas aí eu não falo. E aí você já vê que eu tô ali em pânico. E aí eu olhei pra trás e falei assim, gente, meu pastor tá aí, o pastor Sandro tá aqui. Porque aí os irmãos não iam me ver mais, se eu falasse alguma coisa errada. Mas o meu pastor ia falar, olha, aquilo ali que tu falou talvez não esteja tão certinho, ou não tá tão legal. E aí eu falei, meu Deus, meu pastor tá ali. Só que graças a Deus deu tudo certo. Deus, ele é responsável pela palavra dele, né? Sim. A gente fica com receio, mas é Deus que fala, não somos nós. E... assim, acho que da minha vida ministerial, o mais incrível pra mim, a experiência como líder é incrível, mas ministrar pra mim é a minha parte favorita. E agora nós temos o desafio dos trigêmeos. Nossa! Sim! Como que tá esse momento na sua vida? Como que você tá? A nossa vida mudou de ponta cabeça, Aline. Foi uma descoberta, né, assim... Sim. Como eu acabei postando nas redes sociais, e já comentei aqui, eu aprendi a entender a vontade de Deus. Então, eu não questionei em momento algum. Eu tive aquele momento ali só de, tipo, moça, checa essa alteração. assim, de... olha direito aí, porque não era isso que era antes e tal. Porque eu já tava no 3º mês, né? Mas questionar Deus, falou assim, meu Deus, por que eu, gente? Não dá aqui, não pode ser comigo. Isso eu não fiz, porque eu aprendi... passando por muito perrengue a entender a vontade de Deus. Aceitar, na verdade, né? Entender a gente entende depois. Então, eu aceitei. Mas os desafios a gente tá vivendo um dia de cada vez. Tá sendo uma gestação completamente diferente do que foi a do João Pedro, né? Cuidados diferentes. Uma exposição tremenda, porque engravidar, a mulher engravida todo dia. Mas engravidar de trigêmeos é uma loucura, é raríssimo. E ainda nossos bebês são idênticos, né? Uma placenta só, então isso... e a forma com que a gente descobriu também, isso chamou muita atenção.
Então, Sim. a gente falou com alguns meios de comunicação, algumas entrevistas. Chega a gente todo dia no meu Instagram. Redes sociais, tá aí, né? E eu vi que deu um boom de crescimento. Então, assim, todo mundo quer saber, todo mundo quer comentar, todo mundo quer palpitar. E eu falei, gente... Mas sabe o que eu vejo? Muito agir de Deus, assim. Não que eu queira esse agir na minha vida, que eu não tô preparada. Quem sabe, né? Mas Senhor, o senhor sabe. Mas no sentido, assim, de um propósito de Deus mesmo. E você contando toda essa sua história agora, talvez se você não tivesse essa intimidade com Deus, talvez você estaria até agora se questionando, por que eu? Né? Mas hoje você, por ter esse relacionamento com Deus, você entendeu que você não foi uma mulher, como o pessoal fala assim, que dizer azarada, né? Mas você se sente privilegiada de poder carregar algo raro, né? E carregar 3 promessas de Deus, né? Porque se a gente entendesse a grandeza do que a gente carrega, que não é só nosso filho, é alguém que Deus preparou para algo e nós somos as pessoas que vamos gerar, educar, guiar, ensinar, alimentar para viver esse algo de Deus. Sim. Então, se a gente, né, gerar já imagine 3, né? Fora o JP que já está aí, que já também já assumiu uma função aí, filho, de irmão mais velho de 3, né? Então, assim, talvez se você não tivesse esse contato com Deus, você poderia também, né, estar ali, meu Deus, porque eu estaria completamente louca. Desestabilizada, eu né? tenho certeza disso. Porque, assim, na verdade, gente, não que seja fácil, né? Porque não é. Eu tô tentando enfrentar um desafio de cada vez. Meu desafio agora é que esteja tudo bem comigo e com eles até o final, né? Então, esse é o meu primeiro desafio. Eu tô vivendo esse primeiro. Quando eles nascerem, nós vamos viver um outro. E eu tô tentando viver cada um. Não se preocupando com o dia de amanhã, sim, mas cada com um. agora. Óbvio que eu não posso deixar pra organizar as coisas deles no dia que eles nascerem. Então, mas aí eu tô tentando viver isso aos poucos, né? Porque a gente tá com menos de um mês de que eu descobri. Uhum. Então, nós estamos vivendo um dia de cada vez. Eu não fiquei me martirizando, me questionando, né? Porque se eu fizesse isso, mudaria o quê? Não mudaria nada. E às vezes até prejudicaria os meus bebês, né? Porque eles sentem tudo. Então, eu entendi que Deus escolheu a gente. Porque eu sempre fui, na verdade, eu não sei qual é o propósito de Deus ainda. Eu acredito que um dia nós vamos entender. Mas eu sempre fui a mulher que nunca me vi sendo, não que seja pouco, gente, mas mãe e dona de casa. Não, eu quis estudar, eu quis trabalhar, eu queria formar uma família, mas eu queria estudar, eu queria trabalhar. São jornadas diferentes. Sim. Então, hoje eu entendo que eu não escolhi ter uma família grande me escolheu. E eu tô aqui. E aí, eu brinco e falo, eu acho que Deus, ele confia muito na gente. Ele confia muito na gente, né? Porque ele escolheu nos dar uma família grande. São 2 gestações, 4 filhos. Então, a gente só consegue enxergar Deus nessas coisas, né? E duvido muito que alguém não tenha visto, mas conta pra gente como que foi essa descoberta de você descobriu sua gestação com quantas semanas? 4 semanas. 4 semanas, e aí você tinha feito 2 ultrassons, né? E até então era um feto, né? Um bebê, um embrião. E aí, um belo dia, você foi fazer a morfológica e saiu de lá com a notícia de que você seria mãe de 3. Nossa, gente, é uma vontade de desmaiar, vocês não têm ideia. Eu fiz a primeira ultrassom com 6 semanas, fiz a segunda com 8 semanas. Na primeira, o médico escreveu gestação tópica única, que a gente entende, um bebê. Porque o risco de ser gêmeos 2, eu já entendia porque, de fato, o Rômulo é gêmeo. Mas dizem que isso nem vem do pai, né? Não sei qual é a... Eu não sei que a família do Lucas tem gêmeos, eu nem quero pensar nisso. Não sei qual que é o mecanismo. Dizem que vem da mãe, mas enfim. E eu sempre
pensei ali, tipo, pode ser 2. Tanto que na minha primeira gestação eu falei, se forem 2, a gente já vai operar e já vai parar por aqui. Porque eu não queria ter uma família grande, né? Porque hoje em dia a gente sabe como que é tudo, difícil, enfim. Então, planos ali, 2 filhos, ok. Então, nas primeiras ultrassons, eu não esperava, mas eu entendia que tinha um risco ali. Quando você faz as primeiras ultrassons e o médico, ele identifica o tamanho do seu bebê, vê o saco gestacional, identifica o embrião e tal, e te fala, gestação tópica única, embrião medindo tantos milímetros. Pra mim, mó paz. Mó paz, deu tudo bem, certo. É um berço, né? Eu falei, olha, gente, e mais uma vez aqui deu tudo certo. Tudo segue conforme Deu planejado. tudo certo. Eu falei, não vai ser na nossa geração. E aí, quando foi, eu tava com 13 semanas, precisava fazer morfológica, de primeiro trimestre, né, nesse período. Fui pra Santos e ia realizar. Nesse dia, menina, eu ia sozinha até pra morfológica, porque início da gestação ainda, tirando os enjoos, tá bem, né? Ia sozinha. Aí acabei mandando uma mensagem pra minha avó, falei, você vai comigo? Aí ela falou, eu tinha um trabalho, mas eu vou cancelar, vou contigo. Aí cancelou e fomos juntos, graças a Deus, né? Porque Deus sabe. eu acho que eu não ia chegar em casa viva, sozinha. E aí, chamei ela. A Daiane está vagando ainda pelo Guarujá. Nossa, se eu tivesse chegado aqui, né? Que era em Santos. Aí a gente fez a morfológica ali e a médica tocou em mim. Tocou só. 2 bebês. Você já sabia que eram 2? Eu não. Não são. Olha minhas ultrassom aí. Tô com elas aí. Os papel tá aí. Ela, não, mas é que eu tô vendo 2 cabeças ali. Aí já foi dando um taquicardia, a respiração já começa a ficar lenta. Ficou tudo confuso nessa hora. E como foi pra contar pro pai? Porque ele não estava. E você não esperou chegar em casa pra contar. Você já deu a bucha ali por telefone. Minha filha, quem aguenta? Quem aguenta? Todas as pessoas falam de mim, tu tinha que ter filmado a reação e tal. Falei, obviamente, se eu tivesse me programado pra ter 3 filhos ali, eu ia filmar a reação dele, de não sei o que nem... Eu tinha filmado a reação de todos os meus parentes quando eu contei da gestação, da segunda gestação. Por quê? Era algo que eu tinha planejado. Então, saí filmando as pessoas, não sei o que lá. Fiz uma caixinha. Por quê? Tipo, mas você não se planeja pra estar grávida de trigêmeos. Então, eu saí da sala, eu só falei... Eu já tinha uma mensagem dele no meu celular. E aí, como que foi, né? E aí, eu falei... Rômulo, me liga agora. E aí, cuidado, ele já me ligou na mesma hora. Acho que ele achou que tinha acontecido alguma coisa, né? E aí Você ele ainda mandou mensagem, porque nem mensagem, agora você me liga um pouquinho. tinha uma mensagem dele, eu vi que ele tava online. Aí eu falei, me liga agora. Aí ele pegou e me ligou. E aí ele falou, o que foi? Aí eu falei, só assim, são 3. Aí ele, o quê? Aí eu falei, são 3. Aí ele, 3 bebê? Aí eu, 3. Aí ele, não, eu não acredito. Não tem como ser 3, 3, meu amigo. Eu vi os 3. Tem sim. Eu vi os 3, aí eu fiquei pra ele, isso daqui é tua culpa, porque eu não sou gêmea. E aí foi bem engraçado, gente, mas... Ele não desmaiou, né? Continua ali na linha, ainda respirando. Não, aí ele... Eu falei, Rômulo, tô passando mal, tu não tá tendo ideia do que eu tô sentindo. Ele, Daiane, eu tô na escola, eu tô dando aula, pelo amor de Deus. E eu só ouvindo ele falando pras crianças, gente, fica quietinho aí agora que eu tô numa ligação importante. Importantíssimo. Aí tá bom, Rômulo, tô passando mal aqui, tchau, depois a gente conversa. E aí eu fui embora. Deus, imagina a cabeça desse homem, gente. Aí eu falei, só quero ir embora. Minha avó que pegou o resultado com as imagens, não sei o que lá. Eu falei, não, só quero ir embora daqui, só quero ir embora. E aí a gente no carro e eu vim o caminho todo chorando. Caminho todo de Santos pra cá, eu vim chorando, porque aí já começou a passar muitas coisas na minha cabeça, gente. Não dá pra só romantizar e falar assim, foi vontade de Deus, nós somos escolhidos, mas a gente começa a entender que é um perrengue, né? Porque, poxa, eu já tive um filho, então tava preparada pra ter o segundo. Sei como que é, sei os gastos e tudo mais, só que eu comecei a pensar, gente, 3 de uma vez. Entendeu? Então a gente começa a pensar no... A gente começa a pensar no financeiro, eu começo a pensar se eu vou dar conta. O financeiro te assusta, se você vai dar conta, te assusta. Se você vai criar 3 cidadãos de bens, te assusta. Então, tudo te assusta. Então eu vim ali com 1000 coisas passando na minha cabeça, minhas lágrimas caíam, a gente não contou nem pro meu avô que tava dirigindo.
Eu fiquei ali chorando e ele, filha, o que tá acontecendo? Aí eu vou, não fala nada, deixa eu... Porque aí o que acontece? Porque eu isso foi numa sexta, eu ia fazer revelação no domingo do sexo do meu bebê, do meu único bebê. E aí eu fiquei, eu entrando toda feliz, não fala nem o sexo, porque já fiz a sexagem. E que não sei o quê. Aí quando ela só falou pra mim, olha, os 3 têm o mesmo sexo, porque são idênticos, né? Pode considerar a sexagem. Aí eu só vinha na minha cabeça, vou esperar ver o que é, porque aí eu já falo logo tudo pra todo mundo de uma vez. Aí, gente, eu demorei pra assimilar, porque ela colocou assim, nossos 3 meninos. E a fotinha azul. Aí eu pensei, ter o marido, o filho, mais um menino. Na minha cabeça, são os 3 meninos dela. Aí depois acho que do outro dia que ela postou, você quer dos trigêmeos? Eu falei, trigêmeos? Aí eu voltei pra ver, não, gente. Agora ela tava grávida de 3, eu não tinha assimilado. Porque pra mim você falou meus 3 meninos. Na verdade, eu não postei, né? Eu contei pro pessoal da minha família no domingo. E aí eu não postei. Mas aí o pessoal começou a postar e marcar a gente. E aí eu fui repostando. E aí uma das pessoas acho que colocou, são 3 meninos. E aí foi essa foto que todo mundo viu e ficou meio confuso. 3 meninos, mas aí é o pai, o João Pedro e mais um. Eu tava e achando a gente que tava era de isso. azul também, né? Na revelação. E ficou aí. No dia seguinte, na segunda que eu postei, na segunda mesmo, isso aí já... Eu só entendi quando você falou, ele mostrou a foto dos 3. Que eu fiquei assim, gente... Aí que a gente, eu falei assim, nossa, como eu fui lerda, né? Porque eu não tinha assimilado que eram 3, que eram 3 de uma vez. Na segunda, eu postei o vídeo de manhã. Quando foi à noite, uma página aqui do Guarujá republicou. Eu vi. E aí, minha filha, depois que essa página republicou, aí canal de televisão, G1, tudo quanto é coisa. Eu vi também o número de seguidores. Sim, tá subindo toda hora. Os vídeos começaram a viralizar, aí todo mundo comentando, e chegando gente o tempo todo, aí virou notícia. E aí, você tá levando na leveza, né? Então, eu tô tentando, né? As pessoas ficam me cobrando, gente, mas não dá, não tenho dom pra ser blogueira. É, porque não o pessoal quer acompanhar, na verdade. Mas você tá indo muito bem. Eu falo, gente, eu trabalho das 8 às 5, né? Se eu ficar na internet nesse período, eu sou mandada embora, gente. Eu tenho que focar. E tem 3 bebês eu tenho que focar no que realmente ainda me sustenta aqui. Então, eu tô tentando falar ou no meu intervalo de almoço, ou mando um bom dia de manhã e depois só no final do dia, porque eu tenho o meu trabalho, né? Então, não posso ser negligente no meu trabalho. Também virei blogueira agora, vejam 24 horas do meu dia. Não dá, preciso trabalhar. Não tem nem como, exatamente. Nem seria você, né? Sairia da sua essência, da sua identidade pra agradar o público. E eu não tinha costume, assim, quem já me seguia via que eu não tinha costume de falar muito, assim, tipo, nos meus stories lá, né? Então eu geralmente postava alguma coisa ou outra, falava muito raramente, assim, por vídeo. Eu falo bastante, mas ali, tipo, gravado, eu não era assim, tipo, eu era usava minhas redes mais pra postar coisas que eu gostava, compartilhar, mas eu mesmo falando, você via pouquíssimo. Eu tô me adaptando aí ainda dessas coisas. E você tá qual semana? 15? 15 semanas. 15 semanas. Tem um chão ainda, mas você tá bem? Tá se sentindo bem? Estamos bem, né? Agora minha barriga cresce o tempo todo, né? Disparadamente, então... Já sente eles mexerem? Um pouquinho, né? Eles estão começando a dar aqueles primeiros queimas, já sabe, né? Aqueles primeiros estralinhos, que é bem levezinho. Sim. Tanto que as pessoas ficam me perguntando, as grávidas que têm medo, né, agora, fica, me fala os sintomas, o que você estava sentindo no início, seu beta deu alterado. Eu falei, mulher normal, como que tu acha que eu descobri só no 3º mês? Quase no 4º. Falei, não, minha filha, é tudo igual, essa gravidez ainda tá sendo mais tranquila do que a do João Pedro. Não tive nada diferente. Agora que eu tô sentindo, tipo, coisas que eu só sentia do João Pedro no final. Tipo, já dói as costas, né? Você sente o seu corpo dilatando muito, abrindo. Muito, né? Porque tá carregando 3. Muito espaço precisa. O acompanhamento é completamente diferente, mas graças a Deus nós estamos bem. Graças a Deus. E eu vi uma coisa assim que, pra gente até, né, já caminhando para o final, que a conversa tá
muito bacana. Mas eu vi uma coisa que me marcou muito nessa revelação, foi um versículo que você deixou, né? Quando você descobriu, acho que era em Isaías, que você falou, não lembro. A mulher será salva pela maternidade, né? Eu coloquei. E eu achei... Tessalonicenses, na verdade. E eu achei muito legal, assim, porque você entendeu o propósito, né? Então, em tudo, sabe quando Paulo fala, em tudo dai graças, em tudo dai graças, né? Como que vai ser? Como Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, ele falou assim, ó, toma 3 filhos. Mas você não tá assim, como que vai ser? Você fala, amém. Você tá obedecendo, né? E essa graça, né, recaiu sobre você e eu creio que será uma bênção, será um processo talvez dolorido, difícil, né, assim, de questão física também, né, de aceitação, mas será algo muito grandioso na sua vida, na sua família, e eu creio que daqui a alguns anos a gente vai estar rindo de tudo isso. Como eu falei, a gente tá vivendo as fases, né? Sim. Eu falei, não adianta a gente ficar pensando, com sentimentos ruins, que isso só vai trazer coisas mais... Exatamente. Coisas e piores torna a tua pra maternidade nós, né? leve. Então eu falei, eu tô vivendo, aceitei a vontade de Deus, entender, não entendo ainda, mas sei que ele tem um propósito pra tudo que ele faz. E eu preferi pensar que nós somos escolhidos de fato pra esses Glória bebês, a né? Deus. Aleluia. E você que não segue a Daiane, como que é o seu Insta? @Diane, né? Diane Borborema. Então siga lá para você acompanhar a trajetória de Ravi, Juan e Rafael, ok? E do JP, tadinho, que tava lá de boinha, agora ele tem 3 irmãos para cuidar também. Mas ele tá tirando de letra, ele tá criança se adapta da muito vida. fácil, né? Ele era doido pra ter um irmão, né? Ele já pedia muito pra gente, eu fazia a cabeça dele falando que não cabia, que nossa casa era pequena, que se eu tivesse outra, eu tinha que devolver ele. Era uma lavagem toda cerebral lá em casa. Mas ele sempre quis muito, então, quando ele descobriu que eram 3, é a notícia da vida dele. 3 Ele saiu amigos, contando, né? pra escola toda e... Até agora a gente não chegou na fase do ciúme ainda. Vamos ver quando nascer, né? Mas ele vai tirar de letra, ele é um menino muito bonzinho. Eu acredito que... Ele é muito carinhoso, é já muito deu fofinho. tudo certo. E vamos para o nosso direcionamento final aqui do nosso Melhor de 12. Onde nós fazemos 12 perguntas diretas. E é no improviso, é o que vier, como você falou, na lata. Aqui pensou, falou, pensou, e assim... E vamos lá para o nosso primeiro, um versículo. O que eu amo é Romanos 8:18, que diz assim: as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Glória a Deus. Um texto que a gente diz é uma passagem inteira, né? Não só um versículo. Pra mim, Jesus e a samaritana no poço. É linda. Uma frase. Que talvez defina a sua vida, ou marcou sua vida, ou te defina agora. Uma frase marcante pra você. Jesus todo dia. Glória a Deus. Um medo. Agora, deixar meus filhos. Porque eu sei como dói. Um livro. A gente sempre pede indicação de um livro. Então... eu gosto do Deus que Destrói Sonhos. Gente, já acho que a terceira pessoa... Eu tô lendo esse livro também. Gente, esse livro é muito bom. Leiam, é muito bom. Esse livro acaba com o show da Xuxa do crente meia boca, sabe? É muito bom. Leiam esse livro, gente. Tem no Kindle, tem físico. Leiam, é muito bom. Um sonho. Ser quem Jesus sonhou que eu fosse. Uma palavra. Uma única palavra? Uma única palavra. Deus. Um lugar. 2. Minha casa e a igreja. Uma canção. Acho que tu tem sido tão bom pra mim. Uma pessoa. Se é que a gente pode considerar Deus. Ele é uma pessoa. Um amor. Jesus. E uma mensagem.
falar pra vocês. Talvez você esteja vivendo coisas que você não entende agora. Mas, como a palavra de Deus diz, o que eu faço agora você não entende, mas entenderá depois. O que eu posso te aconselhar e dizer é que a vontade dele é sempre boa, sempre agradável e sempre perfeita. Então, momentos difíceis acontecem para pessoas o tempo inteiro. Mas nós temos a garantia de que com Jesus é sempre mais fácil passar por eles. Então, não desista, Ele está com você. Glória a Deus. E como nós sempre encerramos aqui, nós vamos fazer uma oração por você. Você que está assistindo esse episódio, que está passando por momentos muito semelhantes, ou momentos difíceis na sua vida, ou momentos inesperados. Nós queremos orar por você, para que você possa sentir, porque ele já existe, o amor de Deus, mas que você possa senti-lo aí onde você está. Senhor, nós oramos por todos que estão assistindo esse episódio. Que o Senhor possa estar visitando os corações, as casas, as mentes, e que o Senhor possa estar, Senhor, colocando, ó Deus, todo, Senhor, o entendimento dos teus filhos, ó Pai, para que compreendam o teu grandioso amor, para que eles consigam, Senhor, mergulhar e entender que o Senhor ouve, que o Senhor vê, que o Senhor os escuta, que o Senhor compreende a natureza humana falha e limitada que nós temos, e o Senhor tem todos os dias algo novo para fazer em nossas vidas, que o Senhor possa supri-los com toda a sua graça, com toda a sua misericórdia, que eles tenham força, Senhor, para se levantar, ó Pai, pegar em suas mãos e caminhar, Senhor, em direção ao alvo. Se há alguém, Senhor, que assistiu esse episódio e se sente longe, afastado de Ti, afastado dos Teus caminhos, que eles possam voltar, Senhor, à direção certa, ao alvo, que é a salvação, que é a nova vida que o Senhor tem para ele, para ela, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Nós oramos pela Daiane, nós oramos pelo JP, nós oramos pelo Rômulo, oramos pelos trigêmeos, pelo Juan, pelo Rafael, Senhor, e pelo Ravi, que o Senhor possa estar derramando da Tua graça sobre a vida dos Teus filhos, trazendo saúde, prosperidade, Senhor, trazendo relacionamento mais íntimo e sincero contigo, que a graça do Senhor recaia sobre eles. E nós, Senhor, profetizamos, mas já sabemos que o Senhor providenciou todas as coisas para a vinda dessas crianças. Seja, Senhor, mobília, seja fraldas, seja, Senhor, provisões financeiras, seja ajudas físicas, Senhor, rede de apoio, tudo está providenciado nos céus. E nós testemunharemos aquilo que o Senhor fará na vida deles e através deles. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos e que oramos em nome de Jesus. Amém. Você não se esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que estão precisando dessa palavra. Amém? Não se esqueça de ativar as notificações, de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque é essencial para que você sempre seja notificado dos novos vídeos, dos novos conteúdos, ok? Não se esqueça de nos seguir também nas nossas redes sociais, né, no Instagram e no TikTok, nós estamos lá, então não esqueça de seguir ID Podcast. E é sempre um prazer poder estar na sua casa, ministrando a palavra de Deus, fazendo o ID do Senhor através dessas câmeras, através desse vídeo. Que sejam abençoados pelo Senhor. Daiane, muito obrigado por ter aceitado. Volte sempre, obrigada, tá bom? A casa é sua, sempre estará de portas abertas para você, para sua família, e conte com a gente em oração e trabalho bruto também do que a gente puder ajudar, nós faremos. Amém. Por você, pela sua casa, pelo seu ministério, amém? Amém. Muito obrigado e até o próximo episódio do ID Podcast. Um beijo, Deus abençoe vocês.